partir dessa semana, irmãos, e muito provavelmente até o final do ano, nós estaremos trabalhando especificamente a primeira carta de João. E através dessa carta, queridos, eu gostaria que a gente pudesse aprender e viver os fundamentos da vida cristã. Algumas vezes esses fundamentos, queridos, vão estar baseados em ensinamentos profundamente teóricos da palavra, que nos levam a refletirmos a respeito dos conceitos que nós temos sobre aquilo que cremos. Outras vezes, no entanto, nós precisamos perceber que os fundamentos da vida cristã precisam ser experimentados na prática, no dia a dia. E por isso, nós veremos como nós devemos agir baseados na vida com Jesus. Existem muitos motivos, queridos, pelos quais a primeira carta de João permanece importante para nós até os dias de hoje. E nós vamos ver esses motivos, domingo após domingo, sempre que eu estiver ocupando o púlpito. E eu resolvi chamar essa série, queridos, de Fundamentos da Vida Cristã, por entender que o apóstolo João está falando a respeito daquilo que é o mais básico, o mais elementar da fé e da vida cristã. Para entendermos isso, queridos, é muito importante que eu faça uma breve contextualização, mesmo sabendo que muitos irmãos não gostam muito dessa parte. É necessário, irmãos, acredite, é necessário. E eu então peço o máximo do seu esforço para prestar muita atenção nessa realidade. Quando João escreve essa carta, queridos, ele já estava bem velhinho e muito preocupado com as igrejas que ele pastoreava. Isso porque, queridos, ele percebia que nessas igrejas estava surgindo os primeiros sinais da pior heresia dos primeiros séculos da igreja, chamada de gnosticismo, com um G mudo no início. O gnosticismo, irmãos, de maneira bem simplória, era um estilo de vida quase religioso, muito influenciado por filósofos conhecidos, Platão, por exemplo, que defendia um dualismo doentio, dizendo que as coisas materiais são essencialmente más e desprezíveis, e aquilo que é imaterial ou espiritual, que não se pode tocar ou ver, são coisas essencialmente boas. Então, para preservar as igrejas da Ásia Menor, igrejas que tinham bastante contato, ou com a qual o apóstolo João tinha muito contato, esse pastor de igreja escreve aos seus filhinhos espirituais quais são os fundamentos da vida cristã. Queridos, a igreja de Jesus vive um tempo bastante delicado, e o próprio fato de eu estar aqui nessa noite falando para poucos irmãos presentes, apenas aqueles que cuidam da transmissão da igreja, do louvor, isso já demonstra que nós vivemos um tempo bastante delicado. Mas isso não é tudo, queridos, porque se você resolver assistir um pouco dos teleevangelistas ou das teleigrejas, você já vai saber do que eu estou falando. No entanto, irmãos, eu não quero apenas olhar para aquilo que, na maior parte das vezes, está um tanto quanto distante de nós. Nós mesmos, ainda que não frequentemos igrejas assim, mesmo sem termos contato com programas assim, muitas vezes nós somos tão bombardeados por alguns enganos que nós chegamos a ficar em dúvida a respeito daquilo que nós simplesmente lemos na palavra. E o que eu quero, irmãos, é que a partir da primeira carta de João, nós possamos refletir se aquilo que nós temos vivido como cristãos é a verdade da palavra de Deus. E ao percebermos isso, queridos,
sermos impactados e transformados pelo Deus que fala conosco em sua palavra. É por isso, queridos, que de tempos em tempos, nós sempre precisamos relembrar quais são os fundamentos da nossa vida. Como pastor, queridos, a minha esperança está em Deus, crendo que essa série pode transformar a nossa vida e impactar o nosso relacionamento com Deus de tal forma, queridos, que nós passemos a viver ainda mais profundamente as verdades essenciais da nossa fé e as consequências da nossa fé na nossa vida. E o meu clamor é para que o Senhor Deus nos conduza em graça durante esse tempo. Para começarmos, queridos, essa série, Fundamentos da Vida Cristã, então eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no texto da primeira carta de João, no capítulo 1. Nós vamos ler, queridos irmãos, os versículos 1 a 4. Primeira carta de João, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo de número 4. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e nós, nesse momento, clamamos, Pai, para que o Senhor fale conosco, ministre nas nossas vidas e que nós sejamos verdadeiramente impactados por ela, por uma operação do Espírito Santo de Deus. Ilumina o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor guarde e preserve cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, os meus irmãos que estão em casa adorando o Senhor, ouvindo a Tua palavra. Eu clamo também a Deus por tantos outros irmãos e irmãs espalhados pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, mundo afora, que hoje se reuniram para ouvir a palavra. Que o Senhor, ó Deus, ministre graça sobre cada um de nós, que nós sejamos transformados pelo Teu Espírito que opera em nós, ao iluminar a nossa mente para a Tua palavra. Age com graça, ó Deus. É o que nós clamamos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a intenção do apóstolo João é ensinar os seus filhinhos a respeito dos fundamentos da vida cristã. Então é inevitável que ele comece falando a respeito da sua própria experiência. É impossível falar a respeito da vida cristã, queridos, sem ter uma experiência verdadeira com Jesus. Um sociólogo, ele até poderia analisar os impactos da religião cristã na sociedade. Um antropólogo, ele até poderia falar a respeito da influência do cristianismo na formação dos povos e das nações. Um psicólogo tem todas as condições para analisar a influência da religião cristã na formação do indivíduo. Um filósofo, por sua vez, poderia dizer para nós em que sentido o cristianismo afeta a forma como nós pensamos a realidade. No entanto, queridos, falar a respeito da vida cristã verdadeira só é possível se você experimentou Jesus verdadeiramente. Se você tem uma verdadeira experiência com Jesus.
E é isso que João está fazendo nessa introdução à sua carta, irmãos, falando da sua experiência pessoal com Jesus. Ele não estava falando de uma figura do passado, do qual ele havia lido biografias a respeito. Ele também não estava falando de alguém que tinha sido amigo de Zebedeu, seu pai. Ele também não estava falando da experiência que alguém tinha provado. João estava falando da sua própria experiência com Jesus. E para João, queridos, todo o fundamento da vida cristã está baseado nisso, irmãos. Em termos provado de uma verdadeira experiência com Jesus. É nessa realidade que se baseia a vida cristã, queridos, numa verdadeira experiência com Jesus. Preste bem atenção, nem João, nem eu estamos dizendo que a vida cristã se baseia em uma experiência com a igreja. João não está dizendo que a vida cristã se baseia numa vida moral ou religiosa, numa experiência ética. João não está dizendo para nós, queridos, que a vida cristã está baseada em sinais, prodígios ou milagres. O que João está nos dizendo, irmãos, é que a vida cristã verdadeira está fundamentada em uma experiência verdadeira com Jesus. E nesse texto, queridos, João vai então nos mostrar algumas das características de uma verdadeira experiência com Jesus. A primeira característica que João nos traz sobre uma verdadeira experiência com Jesus, queridos, é conhecer Jesus através da palavra. Se você tem uma verdadeira experiência com Jesus, você precisa saber quem é Jesus. É isso que João nos diz no primeiro versículo, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Do que João está falando aqui, queridos? Quem é o verbo da vida? Jesus. Jesus é o verbo da vida. Se você lembrar do evangelho conforme João, o mesmo João, ele vai dizer, se referindo a Jesus no primeiro capítulo como o verbo de Deus, e aqui ele fala sobre o verbo da vida. Mas percebe, irmãos, que João não está falando da experiência de alguém com Jesus. Ele está falando da sua própria experiência com Jesus, queridos. Da sua experiência pessoal com Jesus, com a palavra da vida. Uma experiência que estava baseada no conhecimento de quem, de fato, Jesus era. Você lembra que eu falei no começo, na introdução, que João escreveu essa carta para combater a heresia do gnosticismo? Então, você lembra que eu disse que o gnosticismo considerava que tudo o que é material é essencialmente ruim, essencialmente mal? Então, qual é a consequência direta disso para a vida cristã, irmãos? A consequência, queridos, é uma compreensão falsa, mentirosa a respeito de quem Jesus era. Segundo os falsos mestres gnósticos, se a matéria é má, então Jesus Cristo não pode ser plenamente homem, ele não pode ter vindo em carne. Ainda que eles considerassem que Jesus tinha algum tipo de divindade, eles negavam a sua verdadeira, a sua plena humanidade. Com isso, queridos, alguns criam no que dizia um falso mestre chamado Cerinto, da época do apóstolo João, criam que o homem Jesus, que viveu tão perfeitamente, recebeu uma entidade divina chamada Cristo no batismo, mas que essa entidade divina abandonou o homem Jesus um pouco antes da sua morte. Estranho, né? Bem estranho para aquilo que nós cremos.
Mas qual era a consequência dessa crença, queridos? A consequência é que se Jesus não é o Cristo encarnado, o Filho de Deus, como dizia Cerinto, então Jesus nasceu em pecado. E tendo nascido em pecado, queridos, Jesus não poderia ser a propiciação do nosso pecado. Ele não poderia ser o sacrifício que traz o perdão do nosso pecado. Mas o que João diz, queridos, é: não mesmo. Ele não se tornou divino. Ele não foi possuído por uma entidade divina. Jesus é aquele que era desde o princípio. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o que era desde o princípio. Ele pode ser o sacrifício que traz o perdão do nosso pecado, porque Ele não teve pecado. Ele nasceu sendo verdadeiramente Deus, Ele era desde o princípio Deus, o Verbo da vida. Outros daqueles que seguiam essa má compreensão da fé, queridos, no entanto, diziam que se a matéria é má, então o corpo físico de Jesus apenas parecia um corpo físico, mas que na verdade era uma ilusão de ótica, como se fosse um fantasma, como se fosse um espírito que haveria tomado uma forma física que parecia uma forma humana. Mas se Jesus parecia humano e não era de fato humano, então a verdade, queridos, é que Ele não poderia morrer no meu e no seu lugar. Porque o que faz de Jesus o meu substituto, o seu substituto na cruz, é que Ele era um ser humano, assim como eu e você. E é isso que João fala, queridos. Jesus não era um fantasma. Jesus não era uma ilusão de ótica. Ele não era um espírito que assumiu uma forma humana. Sabe por quê? Porque eu ouvi Ele falando. Porque eu vi Jesus. Eu toquei em Jesus. Ele não era um fantasma. Ele não era um espírito na forma de um homem. Jesus era um homem de carne e sangue. Mas uma pergunta importante para nós agora, queridos, é a seguinte: se uma das características da verdadeira experiência com Jesus é conhecer Jesus, como é que a gente conhece quem Jesus é? Você há de concordar comigo que, ainda que Ele esteja presente espiritualmente aqui entre nós, hoje, nessa noite, e esteja presente espiritualmente aí com você, na sua casa, com a sua família, nós não podemos tocá-lo. A gente não consegue ver Jesus. E para ouvirmos Jesus falando, nós precisamos abrir a sua palavra. Como é que a gente pode conhecer quem Jesus é? Será que você precisa ir para o seminário, estudar 4 anos de teologia para conhecer quem Jesus é? Será que você precisa provar de alguma revelação especial, sair do corpo, ir para o 7º céu, ou então para o inferno, como dizem alguns, para conhecer quem Jesus é? Será que você precisa provar de grandes milagres extraordinários todos os dias para conhecer quem Jesus é? Eu vou te dizer, com certeza não. Ainda que algumas dessas coisas sejam boas e verdadeiras e que realmente fazem parte da experiência de alguns, queridos, nada disso é necessário, irmãos. O que constrói uma experiência com Jesus, queridos, é ouvir Jesus, é ver Jesus, é contemplar Jesus. É isso que João está nos relatando aqui, irmãos. Mas perceba que João não está falando de uma experiência com qualquer Jesus. Qualquer Jesus serve. Esse Jesus do qual o apóstolo João nos fala, queridos, não era um falso Jesus inventado pelos gnósticos.
O Jesus verdadeiro não era aquele que o Império Romano dizia quem era. Não era o Jesus que o imaginário da população daqueles dias tinha construído. Não era um Jesus, entre aspas, dominado por compreensões identitárias ou das minorias. Não era um Jesus hippie, não era um Jesus comunista, não era um Jesus libertário. Não. Não era sequer um Jesus que João tinha inventado para si mesmo. O Jesus do qual João nos fala, queridos, é o Jesus real. Aquele que se apresentou realmente em carne, que graciosamente se revelou pessoalmente. A minha pergunta para você é: onde é então que nós podemos conhecer o mesmo Jesus, o Jesus verdadeiro do qual João nos fala? O único Jesus verdadeiro, queridos, é aquele do qual João e os outros apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, nos apresentam, né? Eles nos apresentam nas Escrituras. Uma verdadeira experiência com Jesus, irmãos, é cultivada com muitas ações. Quando nós ouvimos uma música, quando nós contemplamos a natureza, quando nós percebemos as coisas boas da vida, nós temos e provamos e experimentamos de muitas experiências maravilhosas com Jesus, quando temos uma vida dedicada de oração, quando desfrutamos de comunhão com os irmãos. Cada uma dessas coisas, queridos, deixa a nossa experiência com Jesus muito mais vívida, muito mais real, muito mais palpável. No entanto, irmãos, nenhuma dessas coisas pode, de maneira definitiva, nos revelar Jesus. Porque o Jesus verdadeiro não é o Jesus das canções, por mais belas que elas sejam e por mais corretas que elas sejam. Não é o Jesus do sorriso da criança, como se diz por aí. O Jesus verdadeiro não é o Jesus que é revelado pela natureza. O Jesus verdadeiro é aquele que é revelado na palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Por isso, se você quiser conhecer o Jesus verdadeiro e provar de uma verdadeira experiência com Jesus, então o que você precisa é se dedicar no conhecimento da palavra de Cristo. Você quer conhecer quem Jesus é? Vai orar, vai passar tempo com Ele, vai meditar, vai ouvir belas canções que falam a respeito de Jesus, mas nada disso vai substituir a sua leitura e o seu estudo da palavra, a sua dedicação em ouvir a palavra, em meditar na palavra. Se dedique em investir tempo para conhecer o Jesus, o verdadeiro e único Jesus que se revela na palavra. Em segundo lugar, queridos, a verdadeira experiência com Jesus é conhecer Jesus através da palavra, mas não somente isso, é crer no testemunho dos apóstolos de que em Jesus nós temos a vida eterna. Nós só podemos ter uma verdadeira experiência com Jesus se nós de fato cremos que em Jesus e somente nele temos a vida eterna. No versículo 2, João nos diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O verdadeiro Jesus, queridos, não é aquele que foi inventado pelo homem ou pela sociedade em que nós vivemos. O verdadeiro Jesus é aquele que se manifestou aos apóstolos e que foi anunciado, pregado, proclamado pelos apóstolos. E se você tem uma experiência verdadeira com Jesus, então é porque você crê que o testemunho que os apóstolos dão de Jesus é verdadeiro.
Você crê que aquilo que os apóstolos disseram a respeito de Cristo e escreveram a respeito de Cristo é a verdade. Mas qual é o testemunho dos apóstolos? O que dizem os apóstolos a respeito de Jesus? O testemunho dos apóstolos, queridos, é que em Cristo nós temos a vida eterna, porque Ele é a vida eterna. E não é possível experimentar da vida sem Jesus. Essa realidade, queridos, talvez seja mais fácil da gente compreender do que de viver. Mas não é porque é difícil que nós podemos desistir de viver essa realidade. Queridos, quando nós olhamos para a palavra e para aquilo que os apóstolos nos revelam a respeito de quem Jesus é, nós descobrimos que a verdadeira vida, a vida eterna, está em Jesus. E nós só provamos dessa vida porque Ele graciosamente se manifestou a nós, queridos. Nós só podemos ter uma experiência verdadeira com a vida, com Jesus, porque Ele, na sua infinita graça e bondade, resolveu se manifestar a nós, irmãos. Se não fosse por isso, queridos, nós continuaríamos, dia após dia, experimentando de morte. Mas essa realidade é tão difícil de aceitar nos nossos dias, não é mesmo, irmãos? Num tempo onde nós acreditamos que o ser humano é senhor de si mesmo, é senhor do seu corpo, senhor do seu destino, senhor das suas relações, senhor do certo e do errado, como é difícil entender e aceitar que a vida não está em nós. A vida eterna está com o Pai, queridos. Não está no desenvolvimento social, nos avanços tecnológicos. A vida eterna não está centrada no ser humano. A vida eterna está com o Pai, porque Jesus é a essência da vida eterna. Ele é a vida eterna. Por isso, a única forma de provarmos da vida é se Jesus se manifestar graciosamente a nós, queridos. Mas graças a Deus que Jesus se manifestou a nós. E por ter se manifestado, irmãos, Jesus agora é a nossa vida. E se nós estamos nele, então nós não precisamos de mais nada, porque já temos a plenitude da vida eterna. O grande problema, queridos, é que a vida cristã de alguns é tão medíocre que acabam prestando um desserviço ao Evangelho. As pessoas que estão perto dizem: é esse tipo de vida que eu vou ter se eu acreditar em Jesus? É assim que eu vou me tornar? Ah, então eu não quero. Eu não quero ser assim. Irmãos, se os cristãos continuam cobiçando e gastando e se matando e se devorando e se odiando e buscando um tanto de coisas, é porque ainda estão procurando a vida. Ainda não encontraram o doador e Senhor da vida. É porque ainda não entenderam que a vida eterna está em Jesus, e nós, nele, ficamos completamente satisfeitos, plenamente contentes. Se nós cristãos enxergamos a vida da mesma forma como os não cristãos, então é porque ainda não estamos desfrutando dessa vida eterna que temos em Jesus. Jesus é quem dá a vida, queridos. E só em Jesus os seres humanos podem vencer a morte e ter a plenitude da vida. No entanto, se você realmente tem uma verdadeira experiência com Jesus, então
Você agora precisa testemunhar que Jesus é a sua vida. Você precisa dizer, assim como o apóstolo João, que a única e verdadeira vida, a vida eterna, está em Jesus. Não se esconda. Não guarde essa mensagem para você mesmo. Fale que Jesus é a vida eterna. Diga para as pessoas que você ama que a única forma de vivermos efetivamente é vivendo em Jesus. É quando nós encontramos a vida em Jesus. Mas não apenas isso, queridos. Porque, em terceiro lugar, a verdadeira experiência com Jesus é provar de real comunhão com Deus e com os irmãos. A terceira característica que João aponta nesse texto, queridos, é que aqueles que têm uma verdadeira experiência com Jesus provam de real comunhão com Deus e com os irmãos. João diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Queridos, muitas pessoas têm uma compreensão completamente enganosa do que é efetivamente comunhão. É por isso que eu enfatizei que a comunhão precisa ser real, verdadeira. Muitas pessoas acham que comunhão é algum tipo de relacionamento social entre as pessoas. Se a gente sai para tomar um sorvete e jogar a conversa fora, então nós estamos provando de comunhão. Será? Mais por um costume do que qualquer outra coisa, queridos, nós acabamos chamando as atividades sociais da igreja de comunhão, não é verdade? Mas será que é isso que a Bíblia chama de comunhão, queridos? Não é o que o apóstolo João nos diz. O que ele está nos dizendo, queridos, é que a comunhão é algo condicional. Condicional, ou seja, existe uma condição para que eu realmente tenha comunhão com alguém. Agora, qual é essa condição? Veja o que o texto está nos dizendo. Tudo o que os apóstolos viram, ouviram e anunciaram é o Evangelho. A vida eterna manifestada em Jesus e obtida através da fé por meio do conhecimento de Cristo. E é nisso, queridos, que a nossa comunhão precisa estar embasada. Isso é a real comunhão com os irmãos da qual a Bíblia fala. Perceba, queridos, que a verdadeira comunhão da igreja está relacionada com aquilo que a igreja crê, e não nas atividades que a igreja proporciona ou realiza. Ou seja, a comunhão está relacionada, queridos, com aquilo que nós cremos, e não com aquilo que nós fazemos. Quando nós assumimos irmãos por pública profissão de fé, por exemplo, nós estamos assumindo alguém que publicamente confessa que tem comunhão conosco. Essa pessoa está confessando, ou para usar o termo que nós utilizamos normalmente, ela está professando que, assim como nós, ela crê em Jesus como Senhor e Salvador, e que em Jesus desfruta da vida eterna. No entanto, queridos, se existe alguém que não está disposto a viver aquilo que foi testemunhado, registrado e anunciado pelos apóstolos na palavra, que não crê que a vida eterna está manifesta em Jesus, então esse alguém nunca terá comunhão verdadeira. Poderá participar de todas as atividades da igreja, de todos os cafés, almoços, cultos, estudos e reuniões de oração.
Mas se não crê no Senhor Jesus e não recebeu dele a vida eterna, então por maior que sejam os seus esforços, por maiores que sejam os seus esforços, nunca poderá desfrutar de verdadeira comunhão. Sabe por quê, irmãos? Porque essa comunhão começa, antes de tudo, com uma comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essa comunhão, queridos, é estabelecida pela fé em Cristo. O apóstolo João enfatiza, queridos, que essa comunhão que ele quer que os seus filhinhos tenham com ele, está baseada na comunhão com o Pai e com Jesus. Preste bem atenção, eu não estou dizendo que nós não devemos manter relacionamentos sociais com aqueles que não creem em Jesus. Ah, pastor, já que nós não temos comunhão com aqueles que não creem, então daqui para frente eu vou cortar todos os meus relacionamentos sociais. Não é isso que o texto está dizendo, queridos. O que João nos diz, irmãos, é que é impossível provarmos de real comunhão com aqueles que não creem no Evangelho. Nós precisamos compreender, queridos, que a vida cristã verdadeira é a vida do encontro com Deus, mas também do encontro com os homens, com aqueles que creem em Deus. Não existe igreja do eu sozinho. Não existe vida com Jesus longe da igreja, irmãos. Se eu provo de comunhão com Deus, então eu preciso provar de comunhão com os meus irmãos. E essa é uma parte tão sensível para nós nesses dias, não é verdade, queridos? Vamos falar a verdade. Que falta faz o cafezinho depois do culto, não é mesmo? Não faz? Oh, que falta faz o café da manhã antes da escola dominical? Que falta faz os nossos almoços, querido? Como faz falta? Sabe por quê? Sabe por que essas coisas fazem falta para nós? Fazem falta, queridos, porque nós cremos na mesma coisa. Porque nós mantemos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E ao mantermos comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo, o que nós mais ansiamos e nós almejamos e nós amamos é estar em verdadeira comunhão com aqueles que creem e que estão também em comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É por isso, queridos, que uma verdadeira experiência com Jesus precisa ser caracterizada por uma real comunhão com Deus e com os irmãos. Concluindo, queridos, eu espero que nos próximos meses, todos nós, juntos, possamos aprender e viver os fundamentos da vida cristã. Mas para que isso de fato aconteça, queridos, cada um de nós precisa provar o tempo todo de uma experiência verdadeira com Cristo, de uma experiência verdadeira com Jesus. E essa experiência verdadeira com Jesus, queridos, é caracterizada pelo conhecimento de quem Jesus é e de acordo com a sua palavra. Essa experiência verdadeira com Jesus, queridos, é caracterizada por crer que em Jesus nós temos a vida eterna. E essa verdadeira experiência com Jesus é caracterizada por provarmos de uma real comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Uma comunhão que é fruto da fé, daquilo que nós cremos e cremos em comum. Mas deixa eu te perguntar, você já pensou no motivo pelo qual viver uma verdadeira experiência com Jesus seja tão importante? Você já parou para pensar sobre isso? Por que, afinal de contas, é tão importante ter uma experiência com Jesus? Normalmente, nós pensamos que nós temos que ter essa verdadeira experiência com Cristo, porque nós queremos escapar do inferno. Eu tenho que ter uma verdadeira experiência com Jesus, porque eu quero ir para o céu.
Eu preciso ter uma verdadeira experiência com Jesus. Outros, com um conhecimento teológico um pouco mais apurado, eles já diriam assim: olha, eu preciso ter uma verdadeira experiência com Jesus, para que assim Deus seja glorificado na minha vida. E ainda que essas duas coisas sejam verdadeiras, irmãos, que nós só escapamos da morte eterna quando cremos em Jesus, e que só é possível viver para a glória de Deus quando nós cremos em Jesus, ainda assim, João faz questão de enfatizar um outro motivo pelo qual nós devemos experimentar de verdadeira experiência com Jesus. Você percebeu? Por que João escreveu todas essas coisas? Por que um velho apóstolo iria se preocupar tanto em escrever para os seus filhinhos sobre uma verdadeira experiência com Jesus? João nos diz no versículo 4: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, por que nós precisamos disso tudo? Por que, afinal, nós precisamos viver os fundamentos da vida com Jesus, com Cristo? Por que nós precisamos provar de uma verdadeira experiência com Jesus? Para escaparmos da morte eterna e nos alegrarmos eternamente no céu? Sim, com certeza. Para podermos viver de fato para a glória de Deus? Claro, com certeza. Mas o que João nos diz, queridos, é que nós precisamos de uma experiência real, verdadeira com Cristo, para que nós de fato possamos provar de uma alegria completa, para que nós tenhamos plenitude de alegria. E quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, queridos, uma das coisas que nós vamos perceber é a carência absoluta que esse mundo tem de verdadeira alegria, não é verdade? Como o nosso mundo é carente de alegria plena, de alegria completa. Tanto é que aqueles que vivem sem Jesus passam a vida em busca de alegrias. Alegria no trabalho, alegria na família, alegria nas saídas, nas baladas, nas imoralidades e por aí vai. Mas se nós provarmos de uma verdadeira experiência com Jesus, queridos, uma verdadeira experiência com Jesus, como João incentiva os seus filhinhos a provar, então, queridos, nós podemos provar de uma alegria plena, de uma alegria completa, de uma alegria cheia, intensa, íntegra. E nessa alegria, queridos, nos alegraremos eternamente com o Senhor Jesus no céu e viveremos para a glória de Deus todos os dias. Tudo isso porque nós temos experimentado da majestade e da graça e da bondade e da misericórdia e da glória. Porque nós encontramos em Cristo o nosso maior tesouro. O sentido da nossa existência nós encontramos em Jesus. O propósito para a nossa vida nós encontramos em Cristo. Nele nós encontramos a nossa maior alegria. E de fato, queridos, nós podemos nos alegrar se conhecemos Jesus, se cremos que nele temos a vida eterna e se temos provado de real comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Que assim, queridos, o Senhor Deus nos abençoe. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus bondoso, nós nos consagramos ao Senhor e olhamos para o Senhor como a nossa única esperança de vida eterna, porque sabemos que em Cristo nós vivemos e temos a vida eterna.
É por isso, ó Deus, que nós clamamos para que nesse momento nós possamos desfrutar dessa verdadeira experiência com Cristo, olhando para Jesus a partir do Jesus verdadeiro que se revela na palavra, crendo que nele nós temos a vida eterna e provando assim, por meio da fé, de uma comunhão verdadeira, real, com o Senhor e com os demais irmãos em Cristo. Eu clamo a Deus para que o Senhor haja graciosamente nas nossas vidas. E que ao desfrutarmos dessa experiência verdadeira com Cristo, ó Deus, o Senhor mova em nós, para que nós também possamos viver os fundamentos da vida cristã. Deus, nós queremos viver aquilo que o Senhor revela para nós como essencial, como o mais básico da vida cristã, e que nós aprendemos na Tua palavra. Age com graça em nós. Nos dá, Senhor, uma boa semana na Tua presença, ainda que cheios de restrições, ainda que o medo venha a tomar conta, ainda que muita ansiedade venha a nos atacar, ainda assim, Deus, que nós possamos olhar para Cristo e nele desfrutarmos de alegria completa. Age em nós, ó Deus, é o que nós clamamos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo, o Consolador das nossas vidas, seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, irmã, que aí da sua casa prestou culto familiar ao Senhor. E aos irmãos que vieram servir a igreja nessa noite, prestando culto daqui, da nossa transmissão, para fazermos a nossa transmissão, que o Senhor derrame de graça sobre a sua vida e te dê a paz. Que Deus nos dê uma boa semana, queridos. Vamos em paz e que Deus nos abençoe. Amém.